Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Este, como você sabe, é o Dose Diária da Lição. A você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, ou mesmo aí nos escutando pelo Spotify, é um prazer poder falar com você. Compartilha o link, compartilha o vídeo do Dose Diária da Lição com os teus amigos, com os teus familiares, com pessoas que você acredita gostam desse conteúdo e vão gostar desta mensagem. Hoje, quarta-feira, 15 de dezembro, estamos e chegamos aí em um tema, um profeta semelhante a você. Pastor Mateus, Moisés é visto não só pela tradição judaica, mas também pelo mundo cristão como um dos grandes homens da antiguidade, um dos grandes líderes da Bíblia, um profeta, podemos assim dizer também. Ele conduziu o povo, ele liderou o povo, ele levou o povo a um auge extraordinário, vamos assim dizer, porque espiritualmente falando, e também no que diz respeito às suas conquistas, aos seus sonhos, à realização do seu sonho de chegar na Terra Prometida. E aqui no capítulo 18, a partir do versículo 15, Moisés falando para o povo apresenta uma promessa muito interessante que nos traz algumas ideias aí à mente. No capítulo 18, no verso 15, ele diz assim: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés está dizendo que Deus iria trazer à tona um profeta, iria levantar um profeta. Depois de Moisés, nós conhecemos muito bem a história da Bíblia, e está aí os textos bíblicos para nos provar, muitos profetas foram surgindo no meio do povo de Israel. Muitos homens conduzidos por Deus foram surgindo para conduzir este povo e trazer este povo aos pés do Senhor. Mas parece que Moisés está falando de um profeta, né? Ele não está falando de um conceito geral, mas ele está falando, me parece, de um profeta de forma bem específica. E ele declara em dizer: ele será semelhante a mim. E aí, duas perguntas. Quem era este profeta que Moisés estava falando? E segundo, a ideia, ou esta expressão, semelhante a mim, o que ela nos quer dizer sobre a importância de Moisés dentro da história cristã e dentro da história bíblica, vamos assim dizer? Nós estudamos, eu acho que algumas lições atrás, não me recordo qual exatamente aqui agora, mas nós estudamos sobre tipo e antítipo. Não sei se você se Sim. recorda, mas nós vimos esse tema sobre o que é o tipo e o antítipo. O tipo e o antítipo são duas coisas que se conversam, porque um leva ao outro. Um é a sombra do outro, um é a miniatura do que o outro virá. Moisés é um tipo de Cristo. Moisés, ele representava Cristo para o povo de Israel. Moisés é o libertador. Moisés salva o povo da escravidão. O que Jesus faz? Nos liberta da escravidão do pecado. Moisés intercede pelo povo, mesmo que ele não mereça. O que Jesus faz por nós? Intercede por nós, mesmo que nós não mereçamos. Então, todos esses conceitos teológicos que vemos na prática em Moisés são coisas que ele fazia se apontando para alguém que viria fazer depois. Quando ele está aqui no capítulo 18 fazendo essa aplicação ao povo que não queria, eles estavam com medo de Deus em vários momentos. Então, por estar com medo de Deus, eles então pedem para que Moisés fale com Deus e seja um intermediário entre eles e Deus. E o que Moisés fala? Vai ter um profeta igual a mim, que vai falar as coisas que eu tenho que dizer e vocês precisam ouvir. E um negócio que ele chama atenção, né? Para aqueles, que é o que está no verso 19, né? De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, falando desse profeta, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. No livro de Atos, no capítulo 3, verso 22, Pedro, fazendo seu discurso pós-Pentecostes, olha o que ele fala. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão em tudo que ele disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado no meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram nesses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com o pai de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoados todos os povos da terra. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los,
no sentido de que cada um abandone as suas maldades. O que Pedro está aplicando aqui? Jesus é o profeta que Moisés havia dito. E depois Estevão, aplicando isso no capítulo 7, verso 37, diz: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Na Bíblia, nós vemos essa apontação clara de que esse profeta que Moisés fala não é um profeta qualquer. E olha que depois de Moisés se levantaram grandes homens tão importantes quanto ele, como o próprio Elias, que foi trasladado vivo para o céu. Nós temos aí o profeta Samuel, que é um símbolo dado para o povo de Israel. Nós temos o profeta Isaías, o profeta Jeremias, e todos eles, como disse Pedro lá em Atos, estão apontando para um outro profeta. Todos eles estão levando o povo a olhar para outro lugar, para outro tempo, para a plenitude dos tempos, que é quando Jesus viesse em poder e grande glória, fazer com que o povo pudesse ser salvo. É esse o profeta que o povo estava vendo, é esse profeta que o povo estava sendo levado a crer, e é esse profeta, Jesus Cristo, o grande profeta, que é aquele a quem todos profetizaram, o Messias, o Salvador, aquele que viria a morrer, que viria nos buscar. É esse profeta que vai voltar muito em breve. É esse o profeta que todos os profetas apontavam. É ele, Jesus. É ele que virá. Creia nisso. Tenha essa certeza, que é muito claro, muito óbvio. Só poderia ser Jesus que faria o papel desse grande líder. E o que ele chama a atenção é aquele que não der ouvidos à palavra de Jesus vai ter que prestar contas. E vai, porque quando Jesus voltar e for instaurado o juízo final, ele irá julgar a cada um, aqueles que ouviram ou não as suas palavras, e aqueles que ouviram e falaram não, serão julgados conforme aquilo, e infelizmente serão destruídos por causa disso, porque eles ouviram a palavra de Jesus e falaram não. Por isso, como diz em Hebreus, se hoje ouvirdes a sua voz, que é uma citação de Deuteronômio também, se eu não me engano, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Amém. Valeu, pastor Mateus. Obrigado, você entendeu, né? Moisés era um tipo de Cristo, este profeta que Moisés apresenta era o próprio Cristo, profeta este, o Messias este, que precisa ter um lugar na nossa vida. E sim, vai voltar para fazer coisas extraordinárias, para continuar o seu papel de salvador, de libertador e, de fato, por um ponto final em tudo aquilo que nos angustia, nos maltrata e nos prejudica ainda nesse mundo. Então, confie nele, acredite nele e aceite-o como o Senhor de sua vida. Pastor Mateus, muito obrigado, e a você te esperamos aqui amanhã para continuarmos estudando a Bíblia Sagrada. Um grande abraço e até lá.